Dilemas número sabe quanto, Luanda? Dilemas 20! Feliz 2020, ano 20. Os filmes diziam que 2020 a gente ia estar o quê? No Odisseia no espaço. Lascou. A gente tá num podcast. Quem diria? Vamos começar o ano só fazendo alguns lembretes importantes? Vamos, amor? Bora. Primeiro é o seguinte, para quem tá chegando agora, bem-vinda e bem-vindo. Para você mandar o seu dilema pra gente, basta você escrever um e-mail e manda para nós dois. O meu é luabarros@redeamparo.com.br e o meu é oi@pedrinhofonseca.com.br. E uma coisa importante que vale a gente lembrar, inclusive porque teve um episódio semana passada que a gente queria contar para vocês. A gente adotou como premissa pro Dilemas que as histórias sejam realmente verídicas, legítimas, né? E a maneira Por mais estranhas que elas sejam. Por mais estranhas que elas sejam, por mais que elas pareçam fanfics, não são histórias reais. Mas, uma premissa que a gente adotou foi, e por isso esse contato por e-mail, para que a gente crie, de alguma forma, vínculo com quem manda a história, ouça, se aprofunde, né? E esse diálogo se mantenha. Mas é porque o objetivo do Dilemas não é tratar questões aqui, abordar assuntos e tretas que sejam fantasias, mas que sejam da vida real da gente e que se pareçam. E que de alguma forma isso que a gente vai trocar aqui, eu e você, ressoe para mais pessoas que nos escutam. Exatamente, que é uma coisa que acontece geralmente. A gente acaba de colocar um Dilemas no ar e as respostas são, nossa, eu passei por isso, ou passei parecido, Minha ou conheço quem era passou. Assim, E eu tô falando isso porque semana passada a gente recebeu uma questão muito interessante, mas que as pessoas, ou a pessoa que resolveu nos mandar, criou um e-mail falso, né? A gente não tem como colocar no ar. A gente já devolveu esse e-mail, ainda não recebemos resposta, mas eu espero de verdade que esse casal ou essa pessoa mande com a sua devida identificação, porque é tão bacana quando a gente divide as questões da gente. Veja, quando a gente escolheu chamar todos os personagens de Enzo e Valentina, além de serem nomes lindos e contemporâneos, e que fazem sucesso, assim como esse podcast, é o fato de preservar a identidade de quem manda. Isso. Mas não se preocupem, manda o seu e-mail, manda o seu dilema e a gente vai falar dele. E a gente estreia esse ano 2020 com um dilemaço. Você lê? Solta a vinheta, acabou hoje. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema é um problema a ser resolvido. Ou não. A ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros e Pedro Fonseca. Vou ler aqui, hein? Lu e Pedrinho, feliz ano novo. Feliz ano novo, Valentina. É uma Valentina. Vocês não me conhecem, mas já me sinto íntima de vocês. Afinal, minhas caminhadas na companhia de vocês já viraram rotina. Eu tinha certeza que eu estava fazendo exercício. Muito obrigado. Só não sabia, né? Só não sabia. Obrigado, Valentina. Parabéns pelo trabalho delicioso e incrível. Relutei em escrever para vocês, porque até para mim é difícil nomear algumas coisas, mas estou aqui. Meu dilema, que eu não vejo a hora de ouvir vocês, tem a ver com essa nova visão sobre o trabalho, já tão debatida por vocês. Porém, é meu marido que está passando por essa transformação. E como eu ainda não fiz a mudança de chavinha, isso tem causado um tamanho dilema em nossa vida familiar e conjugal. Hoje vocês vão ouvir um pouco de voz de criança e cachorro, viu, gente? Porque a gente tá gravando em casa, as crianças estão de férias, já viu, né? Então tem intervenção hoje. Bom, voltando ao e-mail da Valentina, um breve histórico. Enzo e eu nos conhecemos em 2009 no trabalho. Éramos trainees de uma empresa. Sabia que eu já fui trainee? Sério? Olha só, pessoas que são trainees. Éramos trainees de uma empresa e festa vai, festa vem, ficamos juntos mesmo depois de eu sair dessa empresa. Depois continuamos trabalhando no mundo corporativo em empresas diferentes. Casamos em 2014, compramos nossa casa, trocamos carro e investimos no que mais gostamos de fazer: viajar, explorar, conhecer novos lugares, novas culturas, novos sabores. Em 2017, 3 anos depois deles casarem, nosso Enzinho nasceu. E em 2019, mais um Baby Enzo chegou ao mundo. Eu amo que entra no clima do Dilemas. Também Enzo, Baby Enzo, Valentina Júnior. Ou seja, sabia que Ana Vitória são 2 pessoas? Sabia. Eu sempre achei que fosse uma pessoa só. Pois é. Aí um dia desse eu vi uma foto, Ana Vitória, eu fiquei torto.
Ou seja, somos responsáveis por 2 alminhas, não somos só nós dois mais. Porém, em 2018, atenção, hein, gente? Porém, em 2018 ele foi desligado da empresa e depois de buscar emprego por um tempo, desistiu de voltar para o mundo corporativo e seguiu com um sonho. Abriu sua empresa de alimentos. No início, super apoiei e disse, vai em frente que eu seguro as pontas com meu salário certinho. Porém, vocês sabem que empreender demanda tempo, resiliência, paciência e coragem, coisas que eu não tenho. O negócio gira devagar, faz uma grana baixa, e ele parece estar ok com isso. Me sinto absolutamente culpada por me pegar desvalorizando a atitude dele, a visão dele de não querer voltar a trabalhar por um salário mais alto. Porém, eu quero continuar fazendo o que gostamos, viajar, e mostrar todas essas novas cores para os meus filhos. Me incomoda ele ter mudado tanto a visão dele sobre dinheiro, pois coloca em risco até mesmo as necessidades dos meninos. Afinal, vivemos no Brasil e precisamos pagar escola, plano de saúde. Nunca sabemos quando teremos uma adversidade. Não consigo viver com o mínimo suficiente, entendem? Sou capricorniana com ascendente em Capricórnio. A culpa é dos astros, ok? Alguém tem que assumir essa culpa. Meu ponto é, ele desvaloriza o valor do dinheiro e quer viver do sonho da comida artesanal. Eu queria ter meu companheiro de viagens de volta, mas me sinto mal por, no íntimo, não valorizar sua iniciativa, apesar de estar efetivamente indo atrás de um emprego que banque toda essa mudança de vida que ele busca. Enfim, me deem um puxão de orelha. Beijos, Valentina. Ai, ai, ai. Ui, gente. Quem aí passa por situação parecida agora, nesse momento? Quem lembra de gente que está passando por isso dentro das relações, onde um vai atrás... Valentina, olha só, eu vou começar o puxão de orelha dizendo o seguinte, você chamou de sonho, vamos mudar, vamos chamar de realização. O cara está se realizando. Quando você traz isso, muda completamente a perspectiva, né? Você sai de quem observa essa pessoa como um sonhador para um realizador. É que quando você coloca na caixa do sonho, parece que é uma utopia, é o inatingível, ou é o incompreensível, né? O sonho vai para esse campo, mas pelo que eu estou entendendo, o cara na verdade já está realizando. Inclusive ele está realizando, colocando a mão na massa numa coisa que provavelmente, acredito eu, sem querer fazer julgamentos aqui, mas deve ser mais útil do que ele na corporação. Imagina, o cara está colocando a mão na massa para oferecer ao mundo comida artesanal. Num mundo, como você diz, entupido de agrotóxico. É. Isso é tão importante, né, o que ele está fazendo. Agora, você perguntou quem aí está passando por esse Perguntei. tipo Você de tá, dilema. Não, tô não, graças a Deus. Esse dilema, Aqui pulei. em casa é o contrário, já eu falo. Mas a gente recebeu um outro e-mail de uma outra Valentina com a outra versão. E eu queria ler esse e-mail aqui para vocês. Então, bom dia e namastê, Lua e Pedro. Adoro! Namastê, taekwondo. Adoro. Nihai. Antes de mais nada, queria dizer que estou adorando acompanhar vocês. Parará, parará, parará. Meu dilema está sendo um fardo pesado. Me formei em História pelo FRJ, fiz pós-graduação e mestrado na PUC-Rio, dei aulas em algumas escolas do 6º até o 1º ano do ensino médio, mas minha relação com essa profissão sempre foi ame ou deixe. Piadinha histórica. Desde a faculdade, sentia que ali não era o meu lugar. Nunca me encontrei como professora de História e acabei colhendo péssimas experiências. Comecei minha jornada no yoga ainda na faculdade. Em 2015, casei e, dando aula numa escola renomada em Ipanema, decidi que também daria aula de yoga. No ano seguinte, engravidei. E quando meu filho nasceu, meu marido, que era policial militar no Rio de Janeiro, sim, um emoji sorrindo, viu que era hora de sair da polícia, mas ele decidiu se refazer em Portugal. Hoje, estamos há 1 ano e 5 meses aqui. Quando eu vim, achei que era a chance perfeita de deixar a sala de aula de História e assumir que o que eu amo mesmo é yoga e que é isso que mantém meu sangue correndo nas veias. Mas o dinheiro não está entrando o suficiente. Estou lutando e me reinventando, mas Portugal não tem o ritmo do Brasil e não está sendo fácil. Para mim, ok, mas para o meu marido, não. Ele não admira o que eu faço e acha que eu sou egoísta por querer viver de forma autônoma sem contribuir com um salário fixo dentro de casa. Hoje, recebemos ajuda financeira e toda a nossa luta é para caminhar com as próprias pernas. Por isso também que viemos para cá. Mas ele não entende que até eu conseguir chegar num lugar confortável vai demorar. Ele não quer esperar.
Em nossa última briga, ele disse que se sentia enganado, porque casou comigo sendo uma e agora eu era outra. Que eu era egoísta de colocar a yoga antes do bem-estar da família. Achei meio cafona. E disse que estava me colocando antes dele. Ele sempre fala que acha loucura trocar a segurança pela insegurança e que eu não penso no futuro. Mas eu vejo a vida totalmente diferente dele. Eu não acho que nada seja certo nessa vida e que a vida não é dinheiro. O problema. Não sei se de fato estou sendo egoísta, se deveria procurar um salário fixo ou se estou certa em seguir com a minha vocação e propósito de vida. Eu amo meu marido, mas não acho que amor basta numa relação. E o fato dele não respeitar a minha decisão está minando a nossa relação. Estamos caminhando para lados opostos. O que vocês acham? Esse segundo e-mail eu não lembrava dele, não. Acho que tem uma diferença muito. Tem uma diferença gritante entre o primeiro e-mail da Valentina, que é esse segundo e-mail mostra uma Valentina e o Enzo, os dois em uma transformação. Ele sai da carreira policial militar para tentar se reinventar em Portugal. E ela larga as salas de aula para fazer yoga. Então estão os dois no momento de transformação. Eu não sei onde é o ponto de segurança nesse caso, para ambos, financeira. Porque quando ela diz a gente está recebendo ajuda financeira, eu não sei como é que. Eu não consigo entender o tamanho da treta que é o fato dos dois se olharem e nenhum dos dois, pelo visto, ainda está, digamos assim, podendo dizer, não, peraí, você está no momento de transformação, vai fundo, tô aqui para segurar as pontas, como é o caso da primeira, que diz isso, eu tenho um salário certinho e ele está correndo atrás do que ela chama sonho, né? Nesse caso, tem as duas pessoas correndo atrás dessa mudança. Mas aparentemente o marido já tem algo fixo, né? Mesmo que esse fixo não esteja cobrindo as despesas ali, não esteja Não é dando conta suficiente. do recado. Esse casal tem uma questão que talvez a gente não seja o melhor casal para ajudar, que é uma questão de planejamento financeiro. Não é nossa. Inclusive, essa é a nossa meta para 2020. É nossa meta para 2020. Então, para essa segunda Valentina, o que eu queria dizer é: dá para esperar mais uns 20 dileminhas aí para a gente chegar no seu, porque muito difícil. Quando eu vejo esses dois e-mails assim juntos, o primeiro e-mail fica muito claro para mim que é uma pessoa observa a mudança do comportamento do outro, a transformação. E nesse caso do segundo e-mail, são duas pessoas em transformação ao mesmo tempo, fora do país. E aí dá muita insegurança, muita, né? E eu não tenho certeza se o terreno tá todo instável, não tem nada que segure os dois num lugar de dizer assim, não, vai você agora. Eu vou ficar aqui ela não fala sobre isso, inclusive. Em que momento que ele tá, né? Eu lembrei de um casal amigo nosso, que eu não vou dizer o nome, que a história é a seguinte: o cara, artista, e ela trabalhava numa grande corporação. E ela passou uma década inteira dizendo: investe aí na sua arte, investe o seu tempo na sua arte. Enquanto ela estava lá quase que enclausurada nessa grande corporação, trabalhando. E aí chegou uma hora que ele viu a carreira dele deslanchar. E ela conta isso, e ele também já me contou isso, que do dia que ele chegou em casa e disse: talvez agora seja a hora de você desacelerar, porque minha carreira andou, eu consigo segurar a onda aqui. E hoje os dois trabalham juntos. Tem uma frase da minha musa, Rachel Hollis, que eu gosto muito, que ela diz assim: não aposte a sua estabilidade. E eu acho que isso responde muito a esse segundo dilema, assim. Quando os dois estão se sentindo... Promover mudanças é muito difícil. Demanda essa coragem que a primeira Valentina fala, a paciência, a resiliência. Mas quando os dois estão nesse processo, não tem a estabilidade. E aí você apostar... Você apostar a sua vontade de transformar sem olhar para isso, pode sim fazer com que esse Enzo olhe para você e diga: cara, você tá sendo egoísta, que você não tá conseguindo dar conta de ver o que tá acontecendo aqui. É diferente realmente desse primeiro e-mail, porque de um lado tem uma Valentina que tá olhando para esse marido e dizendo assim: cara, não sei mais quanto tempo eu dou conta de segurar essa onda. E não é só financeiramente, né, no caso dela. Eu ia chegar nesse ponto, que era o seguinte: eu acho que nós casais, às vezes, não sei se acontece na casa de vocês, a gente passa um tempo da nossa vida muito condicionado a achar que a estabilidade financeira contribui para a estabilidade emocional.
E eu acho que é uma coisa que a gente não é educado, não é ensinado, a gente não é convidado a pensar sobre o lado contrário. Que a estabilidade emocional pode nos fortalecer para atravessar os perrengues de instabilidade financeira, econômica, enfim. E principalmente quando você faz uma escolha de sair dessas engrenagens e sistemas que são, abre aspas, certinhas, né? Quando fala do salário certinho ali no mês, quando a gente sai desses modelos e que a gente vai atrás daquilo que nos realiza, a gente sai de um sistema que é uma roda gigante, né? Tem essa são ciclos muito repetitivos. Você sabe que você vai ter X dias de férias, que sua hora extra custa tanto, que seu salário é tanto, que seu 13º é tanto, e blá blá blá, para uma vida que é roda gigante, que é uma vida de montanha-russa, desculpa. Que a vida de montanha-russa é essa, o carrinho tá subindo, de repente tem uma queda abrupta, mas depois vem 3 loops lindos e aí você entra no fluxo e entende. Esse segundo e-mail me coloca nesse pensamento que é, caramba, talvez Valentina, que está em Portugal, talvez o caso seja vocês buscarem primeiro uma estabilidade emocional, de recriar, resgatar o vínculo que é entre vocês como casal, porque a estabilidade financeira ela vem. Talvez o que vocês estejam passando seja simplesmente um perrengue. Agora, tem uma coisa que eu observo como ponto de ligação desses dois e-mails, que o marido diz para ela, né, no segundo e-mail, você não é mais a mesma pessoa com quem eu casei. E no primeiro e-mail da primeira Valentina, a Valentina diz assim, tô com saudade do meu parceiro de viagem. É. Na verdade, eu queria começar o meu puxão direito. Já que a primeira Valentina, que foi o e-mail que deu origem aqui ao Dilemas 20, ela termina o e-mail dela dizendo: me dê um puxão de orelha. Valentina querida, eu vou começar daí, com esse puxão de orelha, que nós não somos a mesma pessoa a vida inteira. Olha o que está acontecendo com seu companheiro, que coisa maravilhosa. Você usou a nomenclatura do sonho, né? Mas ele está indo em busca de uma realização. E aí, quando você diz eu quero aquela pessoa de volta, talvez aquela pessoa nunca volte, porque faz parte do processo de crescimento e de transformação, de amadurecimento dele, justamente passar a olhar o mundo com outros olhos. E isso, quer queiramos ou não, é uma evolução. É uma evolução porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo coisas novas. Talvez ele tenha tirado uma grande lição dos tempos de corporação. E talvez hoje ele está trabalhando com isso que você chamou de sonho, que eu sugeriria que a gente chamasse de realização. Talvez seja algo muito marcante na vida dele, muito importante na vida dele. É ele realmente empenhar o tempo dele em algo que ele acredita muito. Olha que maravilhoso você ver essa transformação de alguém que você ama perto de você, né, o seu companheiro. E é engraçado que ela diz assim, eu ainda não virei a chavinha, então eu sinto que tem uma briga dentro dela entre o que ela conhece e reconhece como sendo esse marido, esse cara com quem ela casou já há 10 anos, mais de 10 anos, e essa nova versão dele que ressignifica o dinheiro, ressignifica as prioridades, ressignifica as relações a partir desse novo trabalho, a partir da realização dessa vida, que é uma vida com mais significado para ele, que faz com que ele se dê para a vida de um jeito mais bonito mesmo, mais equilibrado e deve causar nela um enorme estranhamento dela não reconhecê-lo. Assim, cadê meu marido que estava aqui, né? E é engraçado como eu sinto nas palavras dela que existe essa briga mesmo de dizer assim, o que eu admiro? Por que eu não estou me permitindo admirar esse homem que está realizando esse sonho? Por que eu estou querendo que ele se mantenha nesse mesmo lugar de antes? Porque esse lugar de antes é o lugar da segurança. É o lugar que ela reconhece como sendo o lugar que ela pisou até aqui. Valentina, eu acho que o grande lance dessa transformação é uma. Você disse assim, a minha chavinha não está virando, né? Talvez tenha caído uma ficha para ele antes sobre o que é a nossa mais valiosa moeda na vida. Que eu desconfio que seja essa que ele agora está vendo com outros olhos, que é o tempo. Não é o que está no banco, não é o status de ser gerente, diretor, qualquer coisa de uma corporação dentro de uma engrenagem, mas é o que nós fazemos com o nosso próprio tempo. E quando a gente consegue reconhecer que a gente pode escolher o que fazer com o nosso tempo, porque dentro de uma corporação a gente não faz isso.
Eu lembrei de um episódio que aconteceu com a gente há pouquíssimo tempo. Lu e eu, a gente no meio de uma conversa, ela me contou um episódio de um cara que foi, aos 22 anos, ele foi para uma seleção numa multinacional. E no RH, quando ele estava na entrevista final, o RH perguntou assim para ele: mas o que é que você quer aqui dentro? E ele disse: eu quero ser presidente dessa empresa, aos 22 anos. E 7 anos depois, o que é que está acontecendo com ele nesse exato momento? Ele está de saco cheio da corporação, não quer ficar mais lá dentro, enfim, não consegue lidar mais. E eu lembro que naquele momento eu fiz uma coisa que logo depois eu aprendi com ela, que eu estava fazendo de um jeito equivocado. Eu fiz um julgamento moralizante, porque eu disse assim: mas sabe o que é isso? Aos 22 anos, a pessoa tem um repertório limitado. E aí toma decisões desse tipo, escolhe corporações desse tipo e ainda propaga que quer ser presidente de uma corporação como essa, que nesse caso da corporação dele é uma corporação que mata muita gente. Não vou dizer o nome aqui não, mas imaginem aí vocês qual é. Tem um monte. Tem um bocado, mas escolha uma, né? E aí Lua trouxe pra mim, disse pra mim: amor, reflita, porque eu acho que você fez sim um julgamento moralizante, e eu que tô numa fase in love com Marshall Rosenberg. E a comunicação não violenta. Então me beija, Marshall, começamos daí. Eu fui lá, escutando ela, e fui lá revisitar o livro e entendi perfeitamente onde é que eu extrapolava o limite de fazer juízo de valor sobre determinada coisa, apesar de eu não estar personificando a decisão dessa pessoa, sabe? Mas eu entendi onde é que estava o meu equívoco. É que eu usei a expressão repertório limitado, quando na verdade eu deveria ter dito, e eu acho que é isso que eu diria para você hoje, Valentina, que a gente, à medida que o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo, a gente vai adquirindo outros repertórios. E esses repertórios somados e multiplicados vão fazendo com que a gente tenha uma visão do mundo distinta. Talvez, Valentina, o que tenha acontecido com Enzo e ainda não tenha acontecido com você, não tenha virado a chave, é essa clareza sobre o tempo da gente, como a gente transforma ele em alguma coisa que seja útil, não só para a nossa própria realização, como para o mundo. Vê que bonito. Seu Enzo está trabalhando com comida artesanal. E aí é óbvio que dá muito medo, porque o sistema, ele é cruel com a gente. Ele diz que a gente tem que ter a grana para viajar, ele diz que a gente tem que, as crianças têm que fazer inglês, ele diz que as crianças precisam estudar na melhor escola, que seja bilíngue, trilingue, tem que fazer robótica, tem que fazer judô, porque isso vai dar a segurança e a estabilidade emocional, né, e vai trazer a felicidade delas. E aí a gente esquece de ver a beleza verdadeira que existe nas pessoas que se dão para a vida desse jeito, que têm a coragem de promover essas transformações, porque, veja só, Valentina, esses dois Enzos pequenininhos, essas duas crianças, elas têm a possibilidade de ver o pai realizando uma coisa Verdade. que é muito incrível, que é a vida dele. Ver o pai feliz. Ver o pai feliz. Ver o pai feliz, porque, Valentina, vê bem, se você ainda se realiza dentro da corporação, tá tudo bem. Não há nenhuma cobrança possível diante da sua felicidade. Se para você isso realiza não apenas financeiramente, mas isso te realiza como profissional, como ser humano, como mulher, tá tudo certo. Tá tudo bem. E provavelmente o que aconteceu, e talvez esse seja o momento breve que vai acontecer de descompasso entre vocês, é que talvez a chave dele tenha virado. Desconfio, é apenas uma desconfiança, que isso também vai acontecer com você. Inclusive, quando você diz que sua chave, você mesma fala, a minha chave ainda não virou, é meio que assim, uma hora eu acho que vai virar. Uma hora eu acho que vai virar. A dele virou. E ele agora, é isso, ele tá sendo... Olha que sorte a tua, Valentina. Poder observar o seu companheiro exercendo algo em que ele está feliz. Lembra que a gente passa boa parte da adolescência da gente e a juventude adulta, pessoas dizendo pra gente trabalhar com o que a gente ama. Gente, a gente não ama trabalho. A gente não ama corporação. O que é que você ama numa corporação? Os elevadores, o cartão, o crachá? A gente pode se amar diante daquilo que a gente está fazendo. A gente pode amar as pessoas com quem a gente se relaciona dentro do trabalho. Eu sou prova viva disso, porque estou passando por uma transformação de trabalho gigante, a maior da minha vida, e hoje eu estou trabalhando com Lua. Você me ama? Um pouco, mas veja. Então, assim, são momentos de transição. E esses momentos de transição, realmente eu acho que exigem da gente. Você falou que empreender é difícil, exige resiliência, paciência. Mas observar também quem está vivendo a realização também exige resiliência, paciência. Então, do mesmo jeito que ele está sendo cobrado por esse empreendedorismo dele,
Talvez você também esteja se sentindo cobrada para ter essa mesma coisa, essa mesma resiliência e paciência com a coisa dele. Nossa, verdade. Talvez por isso que ela esteja se sentindo um pouco Angustiada. incomodada também com esse processo, porque, poxa, será que eu tenho que ter essa busca, né, por esse trabalho que tenha propósito? Uhum. Cara, isso é uma falácia que leva as pessoas a uma angústia tremenda, porque se você serve a uma corporação, Valentina, e de verdade você coloca uma energia que te move nesse trabalho, tá tudo bem. Isso é a felicidade para você. E você não precisa querer salvar o planeta. Você tá ali, se entregando para um trabalho, fazendo ele de forma justa, honesta. Você tá voltando para casa com grana que para você é importante e tá tudo bem. E aí o seu companheiro que tava nesse mesmo passo que você, de alguma forma, revê essa vida e escolhe outras coisas, isso não significa que vocês precisam se distanciar, Não. né? Até porque tem um outro aprendizado aí que eu pensei agora, que é o seguinte: a gente, quando casa, né, e quando a gente tem uma vida a dois, e a gente passou por isso, né? A gente trabalhava na mesma área, em comunicação, em agência de publicidade também. E a gente se vê muito como um só. Então a gente precisa ter os mesmos interesses, a gente precisa querer as mesmas coisas, a gente precisa gostar das mesmas coisas. E é um belíssimo aprendizado para a vida conjugal você entender que o outro não precisa ser você. E que se viagem para Valentina é uma coisa que ela não quer abrir mão de jeito nenhum, tá tudo bem ela entender que ela, nesse período de transição desse Enzo, ou talvez durante algum tempo, ela vai ter que fazer isso sozinha, ou com a amiga, ou com a prima, ou com a mãe, com a irmã, sei lá. Sim. Mas que isso não significa que eles vão deixar de se amar e de se curtir, de fazer programas juntos. Sobre esse capítulo viagem, é muito bom pensar nisso, né? Que se é algo valioso para você, Valentina, e você conseguir fazer, ainda que seja, como Lua falou, sozinha, é uma realização sua também. E pode ser que ele não esteja nesse momento, ou tenha descoberto outra coisa. Vale ressaltar também que vocês não são mais, nem você nem ele, falamos muito da transformação dele, mas olha só, nenhum de vocês dois é o mesmo a partir do momento que vocês têm um Enzinho em 2017 e outro Baby Enzo em 2019. Que viagem é essa que viagens eram essas que vocês faziam? Né? Pensa nessas viagens que vocês faziam como casal para desbravar. O que é possível fazer quando você tem dois pequenos Enzos? Já foram a Piranhas? Já foram ao Patacho? O Vale do Catimbau? Monte Roraima? Já foram na Chapada Diamantina? E na Chapada dos Veadeiros? Põe as crianças no carro. Vocês trocaram carro em que ano? 2015? Quando foi? Eu perdi aqui as contas de vocês. Mas, pô, põe as crianças no carro. Cara, vão conhecer a Bahia, sul do Ceará. Venham conhecer a Chapada dos Veadeiros aqui, né? Assim, talvez mudar o espectro das viagens também sejam boas. Vocês ouviram isso? Foi um raio. Gente, Valentina, isso é um sinal. A roça é maravilhosa. Não, Valentina, não sei se vocês ouviram esse raio, mas Valentina, isso é um sinal. Vem pra Chapada. E essa coisa da viagem, queria aproveitar para fazer tentar visualizar uma coisa aqui. Vocês eram esse casal que adorava viajar juntos e desbravar lugares. Talvez, Valentina, você precise encarar esse momento dele com a comida artesanal como a viagem dele, que é uma viagem para dentro. Não é uma viagem para um destino turístico. É uma viagem sobre descobrimento de um ser humano, de um cara que se encontra. E aí ele vai viajar com ele mesmo nessa comida artesanal. Só que, tenho certeza, ele também vai levar muita gente nessa viagem dele, porque a gente está falando sobre comida, algo que é partilhado, algo que é... Quanta simbologia nesse momento todo, Valentina. Tem suposta pergunta do ouvinte hoje? Eu não sei se tem, mas vinheta tem, quer ver? Solta a vinheta, Caboge. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Lu e Pedrinho, vocês estão aí dizendo que dinheiro não compra felicidade. Ninguém disse isso. Não, mas as pessoas, elas interpretam Não, do jeito que elas mas querem, querida né? suposta ouvinte, nós não falamos isso. Começa de novo sua pergunta. Não, é isso mesmo, assim, né? Porque a gente tá aqui falando e as pessoas, elas vão interpretar do jeito que elas querem, né? E tem sempre essa pessoa que interpreta de um jeito meio enviesado. Então, Mulher, tu não sabe, recebi um inbox. Porque postei uma fotinha de um livrinho dizendo assim, ó. Esse livrinho muito massa, dá pra ler no ida ao banheiro, porque ele tem 86 páginas. Aí vem uma pessoa, rapaz, me dá um esporro, dizendo que eu não podia ter me referido na coisa do banheiro, como se fosse... a obra, Gente, denegrindo a obra pela obra, sabe assim?
Gente, pelo amor de Deus. Eu fui no banheiro e li, o livro é maravilhoso. Mas as pessoas é isso, elas interpretam como elas querem. Então assim, a gente tá aqui, vocês estão aí, Lu e Pedrinho, dizendo que dinheiro não compra felicidade. Apesar da gente não ter dito isso. Mas, e se pra ela, pra essa Valentina, tiver muito pesado, ela não tiver dando conta de bancar a casa pra esse marido viver o sonho dele? Pronto, você que fez a suposta pergunta da ouvinte, você mesmo pode responder. Eu tenho uma leve desconfiança. Acho que eu acho que primeiro o diálogo precisa ser abastecido e alimentado o tempo inteiro entre eles, para que ele também saiba se é que tá pesado para ela, se essa é uma questão, se tá pesado para ela e ela não tá aguentando, ele precisa ter muita consciência disso. E talvez um jeito de resolver isso seja mudar algumas coisas na rotina deles. Tipo o quê? Veja, se ele está em busca dessa realização e isso exige paciência, tempo, resiliência, empreender no Brasil é difícil, e ela tá junto com ele nessa, e eles sabem que vão viver momentos de mais perrengue, de mais aperto, não é só diminuir viagem talvez, porque ela falou assim, porque no Brasil é fogo, tem o plano de saúde das crianças, tem a escola. A gente tá falando de um lugar muito privilegiado, né? Totalmente Provavelmente a gente tá falando privilegiado. de duas crianças que pela idade deve estar numa creche ou numa escolinha e outro que está numa escola. A gente tá falando de escolas particulares, quanto Sim. custa a mensalidade. Tem gente que para concretizar essas realizações precisa realmente abrir mão de algumas coisas. Tem casais amigos nossos que botaram os filhos na escola pública enquanto eles estavam realizando o sonho. Sim. Realizaram e depois estavam com grana de volta para voltar para uma escola particular e assim fizeram. Mas enfim, a gente está falando de um lugar muito privilegiado. A Valentina falou assim que lá atrás eles compraram um imóvel, compraram um carro. Então veja, do ponto de vista material, parece que no fundo vocês estão muito bem. O que você pode estar tudo certo, parece né? que o que pode estar querendo ser dito aí eu não quero mudar meu padrão de vida. Aí são outros 500. Eu acho que é isso. Ela não teve coragem de nomear desse jeito, mas acho que é justamente isso. Tá. Quando ela pensa nisso, de abrir mão, ela fala, né? Eu não consigo viver com o suficiente. Sim. Valentina, talvez exija uma reflexão sua sobre o que é que norteia a felicidade de vocês. Porque é muito perigoso a gente colocar a felicidade no ter. É muito perigoso a gente colocar a felicidade, nutrir esse tempo da viagem, que quando esse tempo chegar, eu vou ser feliz. Quando eu sair para almoçar fora com toda a minha família no restaurante, eu vou ser feliz. Quando... Cara, é muito perigoso. E num momento como esse que eles estão atravessando, é perigoso e é muito fácil que isso aconteça. É muito fácil que essa frustração seja recorrente, porque ela provavelmente vai esbarrar numa coisa que se isso pra ela for tão importante, na hora que ela for levar isso pro Enzo, ele vai dizer, mas caramba, eu tô... Não posso agora, né? Eu tô metendo a mão na massa ali, literalmente. Eu tô, abrindo 20 quilos de... Eu não sei se o alimento que ele trabalha é massa, por exemplo. Tô ali abrindo 20 quilos de espaguete artesanal. Quer dizer, ela vai esbarrar numa coisa que a realização dele leva um outro tempo. Agora vocês ouviram, Raio. Então, talvez a realização dele, por levar outro tempo, exija essa reflexão tua, sabe, Valentina? Vamos falar um pouco sobre o que leva ele a ter mudado essa perspectiva da corporação para isso, porque eu acho que isso é tão... Minha opinião é que isso é tão demarcado num tempo da vida da gente, assim, isso acontece quando a gente está numa idade adulta, e que realmente aquilo dos repertórios outros vão se somando e a gente observa isso e começa a dar importância talvez a outras coisas. Você lembrou do casal amigo nosso, que hoje mora nos Estados Unidos? Qual é o casal? Nosso casal amigo que tem 5 filhos. Lembrei! Rapaz, a gente pode falar nome? A gente pode falar o perfil no Instagram, né? Pode. Pode. Mas a história do casal, conta a história do casal que é maravilhosa. Um casal pernambucano que ele muito, muito, muito ligado ao ofício, ao trabalho, à corporação, construiu um império de comunicação, um cara brilhante, que trabalhou muito, que fez muita grana, que num determinado momento ele, a companheira e os filhos foram morar nos Estados Unidos, continuaram trabalhando e nesse lugar de onde você vê a vida, que acho que os Estados Unidos, eles
eles são muito claros, né, nessa relação com o trabalho. Você trabalha para ter, você trabalha para consumir. E acredito eu que tenha caído uma ficha nos dois, que são duas pessoas muito inteligentes, que esse ter não nos leva, não nos garante absolutamente nada. E eles, como pais de 5 crianças, decidiram arrumar as coisas e partir. E essa história é maravilhosa, porque eles compraram um motorhome velho, chamaram as crianças para reformar junto esse motorhome. Todos se envolveram na reforma do motorhome. E caíram na estrada, tiraram as 5 crianças da escola, se prepararam e vão fazer homeschooling, vão ensinar durante a viagem as crianças. A legislação americana permite isso, né? Então eles os mais velhos vão parando para fazer provas em algumas escolas. E o perfil deles no Instagram é Fantastic Tribe. Fantastic Tribe. Não, eu acho que é Fantastic Tribe mesmo. Fantastic Tribe, a tribo fantástica. E para mim é muito simbólico foi muito simbólico ver essa figura dando esse passo, porque essa é uma discussão nossa aqui, pra gente é um sonho distante, o Brasil não permite isso, né? A gente não pode simplesmente tirar João, por exemplo, que está no 6º ano da escola. Mas essa dimensão do que compõe essas crianças, para elas serem pessoas bacanas lá na frente. Que, como ela fala, eu queria mostrar as cores do mundo para os meus filhos. Essas? Que cores são essas? Né? E que mundo é esse? Onde é que você está colocando isso? Qual é a sua expectativa? Você tem a oportunidade, Valentina, de estar mostrando para os seus filhos o que é um homem acreditar no poder das suas realizações. E ser feliz com isso. Né? Que cor tem isso para os olhos de uma criança? Ver o pai e a mãe felizes. Pode ter certeza que vale mais do que ir pra Disney. Não, nossa. Pode ter certeza que vale mais do que ir pra Disney. Mesmo que todas as amigas estejam indo pra Disney com as suas respectivas babás. Mesmo que você esteja querendo fazer um safari na África. Qualquer coisa que seja, em qualquer lugar que esteja a sua expectativa dessa viagem e do que essa grana que esse Enzo tá deixando de colocar dentro de casa te proporcionaria, tenta olhar para tudo isso que está acontecendo, acolhendo todos os medos, porque não é simples, não é fácil. Eu entendo que dá medo mesmo, dá raiva às vezes, mas tentando construir o que de bom tem nesse processo todo, porque tem muita coisa legal que está acontecendo aí num paralelo que talvez você não esteja conseguindo ver. E Valentina, uma coisa que eu queria também dividir aqui com você é o seguinte: por outro lado, não se deixe cair num lugar de culpa de quem diz assim, poxa vida, ele está indo atrás dessa realização dele, essa ficha dele caiu e a minha não, será que eu... Não, as coisas acontecem no seu tempo. Provavelmente você ainda tem uma energia que você quer dedicar a isso que você está fazendo e que te orgulha. Então também cuidado para não ser atropelada por um sentimento de culpa, como se algo tivesse vindo antes para ele e não para você. Cara, não entra nessa. É assim, hoje ele tá nesse momento, você tá no outro, simples assim. E a gente vai amadurecendo junto também com isso que a gente às vezes chama de descompasso, né? Ou desnível em determinado momento, mas que no fundo é apenas uma percepção individual que destoa da outra. E não há nada mais comum do que isso, porque a gente vê o mundo de olhos diferentes. Tem outra suposta pergunta do ouvinte. Eita, danou-se. Toma-lhe vinheta. Vai, Cabode. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. E quando a família começar a se meter e a cobrar que esse marido compareça ali financeiramente na casa? Rapaz, a primeira frase que eu preciso falar foi a família que se foda. Mas eu não posso dizer isso aqui no Dilemas. Não posso. Então vou responder educadamente. Sabe, Valentina, quando no e-mail você fala assim... Porque isso pode acontecer, né? Não, isso vai acontecer. Né? Já tô vendo a mãe da Valentina dizendo, minha filha... WhatsApp, mensagem de voz. Minha filha, mas Mas Enzo? Valentina, Enzo... Enzo vai ficar nesse sonho até quando? A maçã de espaguete, menina. A gente já assumiu que ele faz massa. Já assumiu que ele faz massa. A gente leva uma rasteira, descobre que o cara tá sei lá... Criando gado orgânico. Ou tá fazendo hortaliças. Maravilhoso. O que queijo quer da que seja. canacha. Parabéns, Enzo.
quando a família começar a se meter. Valentina, sabe quando você falou sobre o seu incômodo? Você disse assim, o que me incomoda é ver que ele desvaloriza o valor do dinheiro, né? Você falou algo assim. Esse incômodo é seu e você precisa lidar com ele, não é o Enzo. Se a família demonstrar incômodo, as pessoas da família, sua mãe ou seu pai, suas irmãs ou seus irmãos, suas primas, tias, né? Seus colegas de trabalho, elas precisam lidar com os incômodos dela. Os incômodos dela não podem ser tratados pelo Enzo que está lá realizando a parada dele. E é muito comum a gente se misturar nesses incômodos, porque como tá doendo na gente e a gente tem essa dificuldade de falar sobre isso, aí o outro amplifica aquilo que eu sinto. Então, eu tô aqui, putaça, chateada, um monte de coisa me incomodando. Te encontro no meio da rua, falo sobre isso e você reforça tudo isso. É realmente, olha... Olha, esse negócio dele não vai dar Paulo Gustavo. Como se você encontrasse Paulo Gustavo no meio da rua. Esse negócio vai dar a mãe de Paulo Gustavo, né? Olha, esse negócio não vai dar certo, não. O que seu marido tá fazendo, Enzo, Dona viu? Hermínia. Dona Hermínia. E isso reforça, isso faz crescer na gente todas as nossas angústias e todos os nossos medos. Então, eu diria, para essa suposta pergunta do ouvinte, para que você, Valentina, tentar se separar as suas emoções das emoções de quem quer que venha e te atropele com as expectativas, né, que cada um carrega sobre a vida alheia. É verdade. É verdade. Mas, ó, pra não ficar em número par, porque a suposta pergunta do ouvinte é feito tatuagem, tem que ser número ímpar. E filho também tem que ser número ímpar. Filho tem que ser ímpar, não, a gente tem 4, pode parar. Eu tenho mais uma suposta pergunta do ouvinte, vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Tá, mas e que tempo é esse de espera aceitável para que o Enzo realize isso? Nossa. Existe esse tempo? De onde vem esse tempo? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu penso que à medida que o diálogo vai existindo, esse tempo ele vai sendo construído. Não tem porque ela falou, ele começou em 2018. Né? Tem um ano de negócio. O que dá para fazer em um ano? Em um ano dá para perder dinheiro só. Não dá para fazer dinheiro em quem quer realmente se jogar. E o fracasso, com todas as aspas que essa palavra pode carregar aqui, ele faz parte desse processo de construção de algo que é perene, que dá prazer, que dá grana. Se a gente não assumir esse lugar do risco que tem esse passo, a gente fica querendo já fazer o dinheiro que a gente fazia dentro da corporação. Isso não vai ser possível. Então, o tempo é o tempo que o diálogo sustentar. É o tempo que o diálogo construir. Pode ser que sejam 3 anos, pode ser que sejam 5, pode ser que sejam 10. A gente não pode querer estabelecer esse tempo como se a gente tivesse ainda dentro de uma empresa e a gente tivesse ainda querendo bater uma meta. Valentina, tô com Lua 100%. Acho que o diálogo é o oxigênio da relação. E quanto mais vocês dialogarem abertamente, francamente, mais tempo vocês vão ter para atravessar essas transformações. E transformações que podem ser muitas. Talvez essa seja uma transformação na vida dele. Daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem uma sua, daqui a pouco vem a transformação dos seus enzinhos. Seus enzinhos, olha só, pensa nisso. Faz essa correlação com os seus 2 pequenos. Eles não vão ser essas mesmas pessoas que você tá vendo aí agora, não. Que spoiler. Não fala isso. Pois Eles ainda tá. são muito pequenos, amor. Tô dando spoiler, né? Tá. Viu, Valentina? Aí... Gente, ó, primeiro Dilemas de 2020 teve raio, trovão, faltou luz, tem menino gritando, tem cachorro latindo. Tá uma beleza. Tá ótimo. Vai ser bom pra acabar de tratar. Eu acho que é exatamente isso que os dilemas precisam. Pedem. Pedem. Continua chovendo, continua caindo raio e a gente continua aqui lidando com as tretas. Mande seu e-mail, que a gente tá aqui pra trocar ideia. E sabia que esse papo continua? Continua, seja quando a gente posta nas redes sociais sobre os dilemas que a gente coloca no ar, seja quando você manda e-mail pra gente. A gente tá aqui pra trocar ideia mesmo. É um jeito da gente construindo o quê? Repertórios outros. E não limitados. Toma essa, Marshall Rosenberg. Um beijo, feliz ano novo. Mandem seus dilemas pra gente, porque Pedro, no começo, quem ouve desde o episódio 1,
sabe que Pedro disse que só existem 32 dilemas. Uhum. Mas a gente já tá no 20 e eu não quero terminar. Vocês querem que termine? Não termina. Ouvi chantagem? Não termina, Glória a não Deus, termina. ouvi chantagem. Onde andará Cabo Daciolo? Acabou de Ai, solta a gente. vinheta. Beijo, gente! Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.